Se você é advogado e pretende abrir um CNPJ para prestar os seus serviços, saiba que essa pode ser uma das melhores decisões. Então fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com você, doutor ou doutora, advogado ou advogada, que pretende abrir empresa, pretende prestar os seus serviços através de um CNPJ e ainda está na dúvida, de se vai decidir, se abre, se não abre, quanto que paga, quanto que não paga, se vale mesmo a pena ou não. Mas antes disso, eu já quero pedir para você que se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, já deixa o like nesse vídeo, que com certeza vai te ajudar bastante. E se você está nos ouvindo por algum agregador de podcast, já nos avalia aí, pois isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Então, vamos lá. Dito isso, Brunão, como é que funciona aí essa galera dos doutores e doutoras que pretendem abrir empresa? Vale a pena mesmo ter uma empresa ou às vezes faz mais sentido receber esses honorários advocatícios na pessoa física? Tomando um pouco do tipo de resposta, também do que os advogados falam, depende, Tudo depende, mas, assim, o objetivo do vídeo é justamente entender, qual é a parte tributária de um advogado atuando como pessoa física, e prestando serviço para um escritório de advocacia, por exemplo, uma pessoa jurídica, e qual é a diferença disso para uma PJ, em que momento ele tem que dar esse passo. Então, a gente trouxe aqui uma simulação de um recebimento e o objetivo do vídeo é a gente justamente tratar esses dois cenários. Show! Isso é uma dúvida bem pertinente, Gabriel? Só para ter uma noção, hoje são 1,3 milhões de advogados registrados na ordem, mais de 350 mil empresas, sociedades advocatícias. E saber esse momento de abrir uma sociedade e tal é extremamente importante. Então, assim, eu trouxe aqui um cenário desse profissional, desse advogado, recebendo de uma pessoa física, porque muitas vezes você presta serviço para um escritório de advocacia, então você vai receber de uma PJ, você como autônomo, digamos assim, nesse caso, esse escritório ou essa pessoa jurídica ela é obrigada a reter ISS, exatamente, o INSS, através do RPA. Então, você vai fazer algumas contribuições, mesmo que é obrigado fazer as contribuições ali de INSS, vai estar pagando ali o imposto ali da prefeitura, o ISS, mas existem casos de que esse profissional presta serviço para uma outra pessoa física. Para uma pessoa física, ou para várias pessoas físicas. Isso. Então, nesse caso, a contribuição do INSS vai ser feita à parte, que aí o custo vai ser em torno de 20% sobre o valor a ser contribuído. No caso, quando esse advogado ele presta serviço para uma empresa, a retenção de INSS ela é de 11%. Mais o ISS, Mais o ISS, 5% geralmente. Vai depender ali da prefeitura, mas geralmente é isso. Então, algo em torno de 16%. Quando você presta serviço para uma pessoa física, ela não é obrigada a fazer nenhum tipo de retenção, porém, para você estar coberto pela Previdência, você vai ter que fazer uma contribuição isolada, ali, específica da Previdência, e o custo disso é de 20%. Legal. E nesse caso, como que... Beleza, você falou aí alguns percentuais, mas como é tributado de fato isso daí na pessoa física, essa receita? Esses valores, eles entram lá em rendimentos tributáveis, no imposto de renda. Ah, sim. Colocar aqui a tabelinha, a famosa tabelinha do Leão, que parte ali de 7,5%. E vai entrar lá em rendimentos tributáveis. Exatamente. Parte em 7,5%, e vai até 27,5%. 27,5%. E se isso fosse na pessoa jurídica? Pessoa jurídica, vamos lá. O melhor regime hoje, dependendo do nível de faturamento, mas para a grande maioria, é o Simples Nacional. Então, a ideia é que no Simples Nacional a tributação ela parte de 4,5% sobre o faturamento. Exato. Lembrando que atividades advocatícias ela está dentro do anexo 4 do Simples Nacional, onde a tributação parte 4,5%. É o anexo do Simples que tem a menor tributação. A gente tem o anexo 3,
que é partindo de 6%, que são atividades com cunho não intelectual, e o anexo 5, que é 15,5%, que são atividades com cunho intelectual. E lembrando que é 4,5%, né, a menor alíquota do Simples Nacional para empresas de serviço, né? Para a parte de serviço, exato. Anexo 1 e 2 é comércio e indústria, mas não é o foco. Tá tirando dessa conta aqui. Uma questão importante é que as atividades do anexo 4, apesar de ter uma tributação menor de 4,5%, tem o imposto patronal. CPP. Né? O CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Contribuição Previdenciária Patronal, que incide 20% sobre a folha de pagamentos. As atividades do anexo 3 e 5, por exemplo, que são as atividades intelectuais e não intelectuais, não tem o CPP. Então, por exemplo, na folha de pagamento e no Prolabore, que é como se fosse uma folha de pagamento do sócio, né, um salário do sócio, a incidência de INSS é de 11%. Então, esse é o teu custo. Já para as atividades do anexo 4, é de 31%. É de 31%. É os 11% que você já contribuiria se estivesse no anexo 3 ou no 5, ou no 1 e no 2, né, no caso, mais esse CPP aí de 20%. Né? Então, é de 31%. Então, isso é uma questão que os advogados reclamam bastante. Né? Salgadinho, né? Salgadinho. Mas assim também, né? Os advogados fizeram um processo para se enquadrarem no anexo 4, né? Sim. E aí, beleza. Muito por influência da OAB. Da OAB, né? ok, a Receita Federal entendeu, beleza, vocês vão para o anexo 4. Só que no anexo 4 são atividades de prestação de serviço a terceiros, muitas das vezes, né? Sim. Atividade da construção civil, que emprega muita gente. Exato, que é aquelas empresas terceirizadas, Sim. né? Justamente por serem atividades que empregam muita gente e que trabalham com terceirização de serviços, entra o CPP, né? Que é a Contribuição Previdenciária Patronal. Então, beleza, quer pagar 4,5%, também vai pagar o CPP, né? Então, só para deixar bem claro isso daí. Tem a possibilidade de ir por lucro presumido, né, que a tributação ela pode variar entre 13,33% e 16,33%, vai depender do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Que muda de município para município. Né? Exato, mas a grande maioria dos municípios é de 5%, por entender que a atividade advocatícia é uma atividade intelectual, então eles colocam a maior alíquota possível, que é de 5%. Né? Mas existem alguns municípios que jogam para 2%, e aí vai ter essa variação. Lembrando que existe a possibilidade da adicional de imposto de renda, mas aí, em via de regra, quando você fatura acima de 60, 70 mil reais por mês, aí existe a possibilidade de um adicional de imposto de renda que vai aumentando aos poucos ali. A diferença é bem pouca. É pequena. Aí, assim, fora as despesas com impostos, né, ali da empresa, tem algumas despesas operacionais dessa empresa, que é certificado digital, que é uma espécie de um SCPF que o advogado usa para acessar e tal, tudo. Um SNPJ, que é para a contabilidade, para você também emitir notas fiscais, uma espécie de um RG virtual da empresa. A gente tem contabilidade, que tem que ter, um emissor de nota fiscal, que às vezes a prefeitura oferece ou não, né? E um endereço fiscal, que pode ou não ser residencial. Pode ser da sua residência, mas às vezes a prefeitura não permite, então tem que ter ali um endereço virtual de algum cowork e tal. Exato, ou às vezes você quer ter um escritório, né? Isso, então são algumas despesas que têm que ser consideradas. Eu fiz aqui, Gabriel, uma simulação de um recebimento de 120 mil reais, tá? De um advogado. Por mês ou por ano? Por ano. Por ano. De um advogado. E esse recebimento, esse profissional, ele recebeu na pessoa física de uma empresa, né, um exemplo aqui, um escritório de advocacia pagou esse advogado para prestar serviços, esse advogado sendo pessoa física, esse advogado tendo uma sociedade advocatícia. No Simples Nacional, enquadrada no Simples Nacional. Vou abrir aqui para você, vamos lá. Então, Gabriel, a gente tem aqui a situação de um recebimento de 120 mil reais desse profissional, lembrando que ele está prestando serviço para uma pessoa jurídica, um escritório de advocacia, por exemplo, e ele como pessoa física. Sim. Então, esse escritório ele vai reter o INSS, e o valor é de 11%, sobre os 120 mil. Como ele está prestando, ele vai receber no ano esses 120 mil, e esse valor ultrapassa a contribuição, o teto de contribuição do INSS,
Então o limite ali é de mais ou menos R$ 7.087, que é o teto mensal do INSS vezes 12, vezes 11%. Então dá aqui mais ou menos 9.355. Em um ano, né? Em um ano, né? Ele não vai reter 11% de 120 mil, porque aí vai ultrapassar a contribuição. O teto do INSS. Do INSS. Beleza, então a gente já destacou aqui 9.355. Vai reter o ISS, que é 5%, que é um imposto sobre serviço, que vai para a prefeitura, R$ 6.000. Esses valores aqui, 120 mil, ele vai entrar em rendimentos tributáveis de imposto de renda e vai pagar o IRPF, né, que como passou lá dos 4.600 e pouco, Exato. Então ele vai pagar 27,5 sobre esse valor, sobre 120 mil. Então dá aqui R$ mil. Somando tudo, ele vai pagar no final do ano R$ 48.355 em impostos, tá? Ele vai ter uma receita líquida de 71 mil e vai ter uma cobertura previdenciária de 7.087, porque ele contribuiu com o teto. Ele contribuiu com o teto. Já foram feitas retenções, esses valores foram pagos para o governo e ele está ali coberto pelo teto de INSS. Agora vamos para a situação aqui de uma empresa, uma sociedade do Simples Nacional, anexo 4, beleza? Valor do contrato, 120 mil, beleza? Mesmo valor. Ele vai pagar impostos, que é o DAS, documento de arrecadação do Simples. 4,5%, que é o anexo 4 do Simples, vai dar R$ 5.400. Vai pagar um Prolabore. A gente, para efeitos de cálculo aqui, Gabriel, a gente colocou aqui, até para o ouvinte também, você advogado, a gente colocou aqui 2 salários mínimos de Prolabore, tá? Eu sou obrigado a tirar o Prolabore, dois Prolabores ou um. Para isso, como a gente está conversando com advogados, então isso é legal porque a gente conversa de lei, então a gente sugere que você lê algumas soluções de consulta da Receita Federal, a gente vai deixar aqui na descrição, e uma delas é a COSIT 120 de 2016. E lá ela fala que assim, os recebimentos do sócio, né? Se ele for de caráter remuneratório e tal, ele tem que ser por via de Prolabore. E esses valores, eles têm que, em tese, estar condizentes com a classe, com a média de mercado. Então, a média de mercado hoje de um advogado, se você pesquisar, é algo em torno de 3, 4 mil de recebimento por mês. A gente colocou aqui 2 salários para ficar ali numa média. Para ficar didático também. Exato. E então, uma contribuição de R$ 2.600 é como se fosse um salário, um contra-cheque, desse sócio, que é o Prolabore, e sobre esse salário, sobre esses 2.600, vai incidir o INSS, que no caso das sociedades advocatícias vai ter 11% de INSS normal, mais 20%, como foi dito, né, do CPP. 31%. Então a gente pega 2.604, que são 2 salários mínimos, vezes 12, que é contribuição anual, vezes 31%. Então, a gente chega nesse valor aqui de R$ 9.687. É a contribuição total com a Previdência. Mais algumas despesas operacionais, que é o custo que ele teria, por exemplo, com a Facilite, né? Já juntando certificado digital, honorários contábeis, tudo, né? Então, mais ou menos R$ 2.000 de despesas administrativas, operacionais, né? E a gente destacou aqui o imposto de renda também da pessoa física, que apesar de não ser uma despesa da empresa, mas como a gente está colocando na balança, se é melhor, né, prestar serviço como pessoa física. Todos os custos, né? Exato. Então a gente tem que colocar assim esse cálculo. Esse recebimento, né, do Prolabore, né, de mais ou menos R$ 31.000, ele vai pagar o imposto de renda da pessoa física. Esses rendimentos tributáveis, os Prolabore de R$ 31.000, ele vai incidir, vai entrar em rendimento tributável e vai incidir ali 7,5% de acordo com a tabela do imposto de renda. Beleza? Então, se a gente pegar aqui os R$ 31.000, que são os 2 salários mínimos, vezes 12 e tal, vezes 7,5%, que é o imposto de renda, vai dar aqui mais ou menos R$ 2.300,
que ele vai pagar para o leão, na pessoa física. Na pessoa física. Lembrando, Gabriel, que tem como abater esses valores, né? Exato. Com despesas educacionais. Isso, pô, despesa educacional, plano de saúde, se você tem filho, né? Ou se você paga uma pensão alimentícia. Enfim, tem vários cenários aí que você consegue restituir uma parte do valor. Sim. Lembrando que a gente está falando da pessoa física. Ah, eu posso restituir despesas da pessoa jurídica? Não. Então, custo total, R$19 mil. R$19 mil. Quando a gente soma as despesas com imposto, despesas com previdência, as despesas operacionais e a despesa com imposto da pessoa física, juntando tudo, vai dar aqui quase R$20 mil. Né? A receita líquida, 100 mil, né? Só que nesse caso, a cobertura previdenciária ela diminui. Porque lembra que a gente está fazendo uma retirada de prolabore de 2 salários mínimos? Então, em um eventual... Vai ser proporcional, né? Então, em um eventual sinistro, alguma coisa nesse sentido, uma doença, um auxílio maternidade, por exemplo, esse profissional ele vai estar coberto em 2 salários mínimos, né? Para efeitos de aposentadoria e tal. Diferente se ele estiver recebendo ali na pessoa física, porque ele já está contribuindo no teto, então ele vai estar coberto ali pelo teto. Essa é a única diferença entre pessoa física e jurídica com relação à cobertura previdenciária, né? E qual seria a economia tributária? Economia. A gente vai ter aqui rendimentos tributáveis, que são os prolabores somados 31 mil, e rendimentos não tributáveis, que é os dividendos, né? Que hoje no Brasil é isento, 71 mil. Então, a economia, comparado com o recebimento na pessoa física, né, é de mais ou menos 60%. Na pessoa física, você vai pagar 48 mil em impostos, na pessoa jurídica, 19 mil. Então, a diferença, né, de 60% bem considerável. Show! Tá, algo mais? É isso aí. Então você aí, advogado, né, que está pensando em abrir empresa, está pesquisando aqui no YouTube, caiu de paraquedas no nosso canal. Então não deixa de se inscrever aqui e conversa com a gente, tá? A gente vai estar pronto para te atender, fazer essa consultoria, entender qual que é a sua necessidade, seu faturamento. Às vezes não é essa a realidade, né? Sim, cada caso é um caso. Exato. Às vezes a sua realidade é 120 mil por mês, né? Então os cálculos eles vão mudar com certeza. E no Simples Nacional, quanto mais se fatura, mais imposto se paga, né? Então tem todos esses detalhezinhos que é muito importante a gente entender caso a caso. Então você que está querendo abrir empresa ou abriu agora e quer saber quais vão ser esses custos, conversa aqui com a gente vai estar pronto para te atender. A Facilite está pronta para te ajudar nisso daí. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo se você está por algum agregador de podcast. Avalie o nosso podcast aí, se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso podcast também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Bota aí o Careca e Big Alex. Xandão, pô. Big Alex.